Olá, amigos traders e investidores, sejam bem-vindos ao canal Conte Investimentos. Meu nome é Daniel e hoje eu vou apresentar para vocês um backdash do indicador Nuvens de Ishimoku. E, além disso, eu vou mostrar para vocês como não se deve fazer um backtest. Antes de mais nada, eu gostaria de convidá-los a se inscrever aqui no canal no YouTube, caso você não seja inscrito. Se inscrever também no Telegram, que é onde eu compartilho a maior parte do material em PDF e outros links também relacionados. E também no Instagram, onde todo dia eu estou ali respondendo dúvidas pessoal sobre análise técnica, análise quantitativa, sobre backtest, esse tipo de coisa, ok? Bom, vamos lá. Ishimoku. Alguns dias atrás, um tempo atrás, uma pessoa me procurou, me mandou mensagem e disse que tinha encontrado um indicador fantástico, um setup fantástico baseado em Ishimoku e que a curva de capital era algo que nunca tinha visto antes. E me enviou um print, tá, do backtest e realmente era uma curva assim extraordinária. Passado alguns dias, uma outra pessoa também entrou em contato comigo e disse que tinha feito um backtest e era extraordinário, que nunca tinha visto uma curva de capital tão bonita assim. Me enviou e era uma curva bem parecida com a que a primeira pessoa tinha me enviado. Quando eu abri aquele arquivo, olhei aquela curva, esse negócio tá estranho. Esse negócio não tá bem assim. Aí eu respondi pedindo para a pessoa olhar com calma ali o setup, a configuração, se de fato não havia nenhum erro ali na configuração, porque sabe aquela ideia do bom demais para ser verdade? Pois é, parecia bom demais para ser verdade, sabe? Aí eu mandei a mensagem, a pessoa falou que já tinha olhado tudo, olhado todos os indicadores, que cada linha ali das regras e estava tudo correto. Aí beleza, aí o tempo passou, eu não tive tempo para olhar aquilo naquele dia, né? Passou alguns dias e depois eu decidi eu mesmo montar aqui e ver, né, com meus próprios olhos, como diz o ditado, né? Se de fato aquela curva de capital refletia a realidade ou não, se tinha algum erro ali de programação na montagem da estratégia e tudo mais. Então eu peguei as regras com eles, né? As regras de entrada e saída, montei no Invest Charts e configurei aqui esse backtest aqui, ó, Ishimoku, tá? Aí eu mandei executar, peguei um período considerável aqui, nesse caso é um período de 10 anos. Eu já vou até explicar por quê daqui a pouco. E quando a gente. Ok. E quando ele roda, olha só. Olha a curva de capital. E de fato reproduziu a mesma curva de capital que eles tinham me mandado, tá? Que é uma curva, essa curva que é o sonho de todo mundo que trabalha com backtest, né? Ela é uma curva perfeita, né? Praticamente perfeita. É quase que uma renda fixa na renda variável. Quem não quer operar uma estratégia que dá um retorno desse? Né? Quem não quer ter essa curva de capital lá na conta da corretora, né? O problema é o seguinte, depois de anos fazendo backtest, a gente começa a ficar um pouco cético com esse tipo de curva. A gente olha uma curva dessa e pensa, isso aqui está muito bom para ser verdade, tá? Tem algum erro aqui. E o ponto principal, eu vou mostrar onde que está a pegadinha aqui nessa curva, tá? Mas o ponto principal é o seguinte, muitos iniciantes, quando eles estão começando a fazer backtests, eles encontram curvas assim, geralmente por causa de erro de programação. A pessoa coloca ali, esquece de deslocar uma média, por exemplo, basta esquecer de deslocar uma média com alguma estratégia que a entrada acontece ao longo do dia, que não é no fechamento, tá? Basta esquecer de deslocar uma média que a gente já tem uma curva assim, tá? É um backtest que não vale nada, na verdade não está testando nada, né? Porque não é real aquilo. E o problema do iniciante não é nem errar, tá? Porque todo mundo erra, né? Não só quem começou a fazer backtest hoje, como tem quem faz backtests há anos, tá? Todo mundo erra. A questão é não duvidar daquele resultado, tá? Quando a gente vê um resultado desse aqui, cara, assim, é procurar e vasculhar e vasculhar e vasculhar para ver se tem alguma coisa de errado. E o iniciante não, ele vê uma curva dessa, fica todo empolgado e aí sofre daquele medo de ficar de fora, tá? Que é o medo de ter encontrado uma excelente curva e estar perdendo tempo analisando a curva, analisando a estratégia, ao invés de já estar operando e fazendo dinheiro com isso daqui. Né? Então o cara encontra uma curva dessa, no dia seguinte ele já quer operar, quer alavancar o dinheiro, porque ele acha que encontrou aqui a galinha dos ovos de ouro. Tá? E esse é o problema. Tá? O problema não é o erro, mas o problema é não duvidar, não colocar à prova esse resultado tão bom, tão perfeito que apareceu, não desconfiar disso e já correr para a operação. Sabe aquela ânsia de fazer dinheiro no mercado? E basta operar alguns meses que o cara vai ver que o resultado na conta real vai ser totalmente diferente
do backtest, e aí o cara vai parar para pensar que, poxa, tem alguma coisa errada aqui, né? Mas aí o cara já perdeu dinheiro. Mas enfim. Aí quando eu vi essa curva aqui, eu desconfiei, né? Tem alguma coisa aqui, tem alguma pegadinha aqui. Então eu resolvi olhar detalhadamente o setup. Antes, vamos dar uma olhadinha como é que funciona o Ishimoku. O Ishimoku é o seguinte, tem um gráfico aqui do TradingView onde eu coloquei o indicador Ishimoku. Parece que tem vários indicadores aqui, né? Mas na verdade essa confusão toda é um indicador só, que são as nuvens de Ishimoku. Eu tenho aqui o gráfico do Ibovespa, tá? E esse indicador ele é composto de 5 linhas basicamente. 2 linhas vão compor essa nuvem, tá? Que ela fica vermelho ou verde aqui nas cores aqui do TradingView, tá? Então são 2 linhas para compor as extremidades dessa nuvem, tá? Além dessas 2 linhas da nuvem, a gente tem essa linha azul e vermelha, tá? Que são as linhas que tradicionalmente dão sinais de entrada e saída. E nós temos a 5ª linha, que é essa linha mais afastada aqui, ó, tá? Chamada Chikou. Ela é uma linha deslocada do preço deslocado no tempo, tá? Então são 5 linhas. Como que a gente opera, né? Na verdade existem várias formas de operar as nuvens de Ishimoku, mas a maneira mais tradicional como que é? Primeiramente, as nuvens de Ishimoku é um seguidor de tendência, tá? É para operar seguindo a tendência. Essas nuvens, elas vão indicar regiões de compra ou venda. Se o preço estiver trabalhando acima das nuvens, então você vai buscar por operações de compra, tá? É um mercado mais comprador acima das nuvens. Fica até estranho, né? Acima das nuvens. Se o preço está abaixo das nuvens, olha só, o Ibov nesse momento, né, desde agosto, ele está trabalhando abaixo das nuvens. Então você vai procurar por operações de venda. Abaixo das nuvens são operações de venda, tá? Então as nuvens vai dar o tom geral do mercado. E os sinais de entrada e saída serão dados por essas 2 linhas aqui, a linha vermelha e a azul. Então, no cruzamento, vamos pegar aqui um cruzamento, ó, pegar essa parte aqui de alta, ó. Olha só, nesses candles aqui, ó, nesse candle vermelho aqui, a linha azul cruzou a vermelha para cima, então é um sinal de compra. E o preço está acima da nuvem, que é onde nós vamos procurar sinais de compra. Então, a gente compra aqui no cruzamento. Poderia entrar tanto no fechamento do candle vermelho quanto na abertura do candle verde. E a gente mantém a posição comprada enquanto a azul estiver em cima da vermelha. Quando cruzar para baixo, aqui teve um cruzamento, ó. Dá um zoom aqui, ó. Olha só, cruzou para baixo. A azul cruzou para baixo da vermelha. Então, nesse candle aqui, a gente sai. Tá? No fechamento desse candle ou na abertura do seguinte. Tá? A gente sai. Então, azul cruzou a vermelha para cima, é compra. Cruzou para baixo, é venda. E as nuvens vão dar a tendência geral do mercado. Então, eu quero operar sinais de compra acima das nuvens e sinais de venda. Vou pegar aqui, ó. Sinais de venda nesse período aqui, por exemplo, ó, em que o preço esteve abaixo das nuvens. Tá? Basicamente é isso. Bom, essa é a interpretação, deixando o período de alta aqui, essa é a interpretação básica das nuvens de Ishimoku. Tem várias outras formas de operar, tem gente que opera de forma subjetiva, tem várias outras formas, ok? E o setup que o rapaz tinha me passado, né, que eles me passaram, basicamente é o seguinte, é essa operação e o preço ele deveria estar, além disso, né, além do que eu já disse, ele deveria estar abaixo dessa linha aqui, ó, que é a Chikou, tá? Então esse sinal aqui, ó, ele seria um sinal de compra, tá? Porque está acima das nuvens, nós tivemos aqui o cruzamento da azul com a vermelha e está abaixo dessa linha atrasada aqui, que é a Chikou. Então beleza, nós podemos comprar aqui. E por isso fez essa curva de capital. O problema é o seguinte, o problema é essa linha aqui, ó, a Chikou. Por quê? Porque essa linha nada mais é que o preço deslocado no tempo. Se vocês pegarem essa perna de alta aqui, ó, dos candles, e compararem com essa linha verde aqui, que é o Chikou, vocês vão ver que é o mesmo gráfico. Porque é simplesmente esse preço deslocado para trás. Então aqui, ó, fez um topo aqui, fez um topo aqui. Aí ele caiu, corrigiu, a linha caiu, corrigiu. Aí ele subiu aqui, a linha verde subiu também, tá vendo? Ele repete todo o movimento do preço. Tivemos essa tendência de alta aqui e que nós tivemos a tendência de alta também na Chikou. Aqui uma longa consolidação em queda, aqui, ó, uma queda lenta, leve, né? Também a Chikou reproduzindo o movimento, tá? Tanto é que, e vocês podem reparar que em todos esses últimos candles nós não temos essa linha está lá atrás e ela acaba aqui. Não temos a continuação dela para esses candles. Por quê? Porque ela é o deslocamento do preço para trás.
tá? Então eu não sei o valor da Chikou hoje, porque o valor dela hoje, no candle de hoje, vai ser a cotação daqui a 26 dias, deslocada para esse dia, tá? Igual essa cotação de hoje, deslocada 26 candles atrás, ela veio parar aqui, ó. Tá vendo? Então ela sempre aparece 26 dias atrasada no tempo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu nunca tenho essa linha nessa vertical, na vertical do dia de entrada. Eu só tenho essa linha lá atrás, 26 candles atrás. E a estratégia, né, ela pede para comparar o preço atual com a Chikou atual, com essa linha nesse dia, mas não existe essa linha nesse dia. Então a pessoa que criou essa estratégia, né, o primeiro lá que montou esse setup, o que ele fez? Sem querer, ele enviesou o backtest, porque olha só, vamos pegar aqui, ó, esse cruzamento. Nesse cruzamento a gente deu um sinal de entrada, mas a gente não sabe se vai subir ou cair. Mas se eu tenho essa linha aqui que está me prevendo o futuro, eu sei que vai subir, porque a linha ela está acima do preço. Se eu coloco essa condição que a linha está acima do preço, e essa era uma das condições do setup, né, faz parte da estratégia, se essa é uma condição, eu sei que o preço vai subir, porque ela está me mostrando o preço daqui a 26 dias, e daqui a 26 dias, olha o preço lá em cima. Tá vendo? Então, na verdade, eu poderia desconsiderar todos os outros sinais e simplesmente comprar quando o preço estivesse acima, quando a linha, né, na verdade, a linha estivesse acima do preço, porque ela está me mostrando o futuro daqui a 26 dias. Então eu compro e espero o preço chegar lá. Aí chegou lá, eu vendo e espero mais um momento. Aqui, por exemplo, ó, nesse dia, a linha está abaixo, basta eu vender e alguns dias depois, ó, na verdade esses dias aqui, né, porque são 26 dias, a linha chegou nesse nível, tá? Então se o preço está abaixo da linha, quer dizer que o preço vai subir daqui a alguns dias. Se estiver acima, quer dizer que o preço vai cair, tá? Então eu não posso nesse dia usar, né, essa linha aqui, o Chikou, porque ela está me prevendo o futuro, tá? Porque de fato no dia que eu vou entrar, isso no backtest, né? Mas na conta real a gente não tem essa linha no dia, porque a gente não tem como prever o futuro. Bom, o que eu quero dizer com isso, né? Por que é uma forma de não fazer o backtest? Porque a gente tem que saber como realmente funciona aquele indicador. E se o resultado aparecer um resultado muito milagroso, a gente tem que duvidar daquilo ali. A gente tem que duvidar e passar ali o pente fino para tentar encontrar ali o que aconteceu de errado, tá? Quando a gente tira essa regra, eu vou tirar a regra, olha só, eu vou mudar aqui e vou colocar a movimentação tradicional, a compra tradicional da Ishimoku, tá? Ou seja, sem o requisito de o preço estar abaixo dessa linha, porque de fato a gente não tem essa linha nesse dia, tá? Então fazendo isso, o resultado, ele está rodando aqui, o resultado ele vai ficar diferente. Olha só. Agora sim, eu tirei o requisito, né, do preço estar abaixo da Chikou, e olha só, agora sim nós temos o backtest do Ishimoku de forma correta, né, a entrada tradicional, tá? Ou seja, o preço acima da nuvem e o cruzamento dessa linha azul com a linha vermelha, tá? Então, se a gente faz o backtest da maneira correta, esse é o resultado que a gente tem durante os últimos 10 anos de Bovespa. Esse aqui é um backtest onde o capital, começamos com um capital aqui teórico de 100 mil reais, divididos em 20 papéis, na verdade entramos com 5% do capital em cada entrada, tá? 5% do capital atual, ou seja, a gente está reinvestindo os lucros aqui nessa estratégia. É uma curva bem parecida com várias outras que eu já trouxe aqui, né? Peguei um período longo aqui de 10 anos. Esse primeiro período aqui foi o período lá do bear market. A gente consegue ver aqui que é um período onde a estratégia deu um lucro pequeno, né? Bem pequeno para a gente durante esse período. E depois ela realmente dá lucro aqui no bull market, que é o esperado para seguidores de tendência. Então, assim, olhando a curva, de forma geral, é uma curva bastante bonita. A gente não vê nenhum drawdown, nenhuma queda muito significativa, tá? Tem várias quedas aqui no caminho, mas são quedas pequenas, tudo normal, tá? Então, uma curva bastante estável. Não uma curva também que destrói o nosso capital aqui durante o bear market, conseguiu inclusive fechar positivo. Então, do ponto de vista de curva, ele passa em todos os testes. No resumo aqui, a gente pode pegar alguns detalhes. Tá? A taxa de acerto 43%, é normal para seguidor de tendência. Tá? O payoff 2,47%, seguidor de tendência tem taxa de acerto baixa e tem o payoff alto, ou seja,
acerta poucas vezes, mas quando acerta, o lucro é bem maior do que a perda, né? 2,47 vezes a perda média, né? O lucro médio é mais de 2 vezes maior que a perda média. Então, são números aqui interessantes, tá? Agora, qual que é o problema? O problema é isso aqui, ó. O percentual de lucro. O percentual de lucro foi de 96%. Tá? Então, em 10 anos de operação, ele deu 96% de lucro. E eu nem inseri aqui custos operacionais. Isso aqui está sem custos, tá? Então, foram 96% em 10 anos. Enquanto que o Ibov, se a gente afastar aqui, ó, pegar 10 anos aqui, 2011, setembro, tá aqui, ó. Eu peguei o final de agosto, tá? Virado aqui para setembro, ó, mais ou menos aqui, ó, aproximadamente. 105%. 105% em 10 anos. Enquanto que aqui eu tive 96%, ou seja, não conseguiu bater o Ibov. Então, assim, é uma curva bastante bonita, tá? Bastante estável, mas rentabilidade muito baixa. Esse foi o problema desse backtest. Eu cheguei a fazer um outro backtest que foi o seguinte: eu desconsiderei a nuvem, tá? Desconsiderei todas as outras linhas e passei a considerar só essa linha vermelha e a linha azul. Então, a azul cruzou para baixo, na verdade a gente começa com a azul cruzando para cima, né? Igual aqui, ó. Tivemos um cruzamento aqui, ó. A azul cruzou para cima, sinal de compra. A gente compra e mantém posicionado até cruzar para baixo, tá? Ou seja, um simples cruzamento de médias móveis da azul com a vermelha, tá? Então, aqui nós tivemos uma compra, aqui nós tivemos uma venda. Desconsiderando todas as outras linhas. Eu montei esse backtest também. Eu vou colocar ele aqui agora. E vamos ver o resultado dele para o mesmo período, 10 anos. Manda executar. E aqui nós temos o resultado. Olha só, a curva é igualmente bonita, tá? Agora a diferença é a lucratividade. Antes de olhar a lucratividade, vamos olhar aqui, ó. Taxa de acerto 43, mesma quantidade. Payoff 2,79, um pouquinho melhor, tá? Mas a rentabilidade, ó, 212%. Por quê? Porque o número de trades foi muito maior, tá? Ele deu muito mais sinais. Então, ele me deu uma rentabilidade de 212%. Ou seja, foi praticamente o dobro do que o Ibov rendeu no período, tá? 100 mil aqui, depois de 10 anos, terminou em 312 mil, tá? Então, uma rentabilidade bem maior. Uma outra coisa também que me chamou a atenção, que eu gostei, foi o seguinte: se a gente ordena aqui, isso aqui é um backtest feito papel por papel, tá? Esse backtest é muito importante. Se nós ordenarmos aqui todos os papéis, eu usei os 100 papéis do Ibovespa para o backtest. Aí eu ordeno aqui por resultado e eu consigo ver que a grande maioria dos papéis estão verdes, ou seja, fecharam no lucro no período. Apenas esses últimos papéis aqui, ó, fecharam no vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apenas 8 papéis. Ou seja, em 100 papéis, 72 papéis fecharam no lucro durante esse período, tá? 8% só não conseguiram. Então isso aqui mostra uma robustez muito forte da estratégia. Operando papéis tão diferentes, com volatilidade, volume, com características tão diferentes, essa estratégia conseguiu dar lucro em 92% dos papéis, tá? Então isso para mim é uma das coisas mais importantes, é uma das coisas que eu considero mais importante antes de colocar aquela estratégia em prática, antes de colocar dinheiro real naquela conta, tá? Então, assim, é uma estratégia interessante, tá? Robusta, tem uma lucratividade boa, operando sem as nuvens. É claro que são necessários mais testes adicionais, né? Todos esses testes que eu apresento aqui no canal são os testes iniciais, né? Não é só fazer o teste e começar a operar. Depois a gente pode fazer um pente fino, né? Pode e deve, né? Fazer um pente fino, analisar com detalhes curva de drawdown, analisar robustez da estratégia, várias outras coisas, tá? Mas é a análise inicial que vai me mostrar se eu devo investir mais tempo naquela estratégia, analisando aquela estratégia, ou se eu jogo aquela estratégia fora e já parto para outra, ok? Bom, então é isso. Espero que tenha ajudado aí, tanto para divulgar o Ishimoku, né, que é uma boa estratégia, como para mostrar também como não fazer o backtest e não se deixar levar por resultados aí fantasiosos. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo também. Muito obrigado e até mais.